Olá, tudo bem? Nessa aula nós vamos cuidar do tema segurança pública. O nosso ponto de partida é o artigo 144. Vale destacar que é fundamental a leitura completa do dispositivo constitucional. Aqui em nossa aula eu vou fazer um comentário contextual, ou seja, eu vou colocar o artigo e vou fazer os comentários em relação aos dispositivos e, além disso, eu também vou trazer para você algumas decisões do Supremo Tribunal Federal que são importantes para a nossa matéria. Vale destacar que você tem à sua disposição o Fórum de Dúvidas, por meio do qual você pode mandar para mim as dúvidas ou ponderações ou questionamentos que você tenha acerca do tema de que vamos tratar nessa aula. Eu sempre estarei à sua disposição. Qualquer dúvida que você tiver, pode me chamar. Tudo bem? Então vamos lá, vamos tratar do nosso tema segurança pública. Como eu disse, o ponto de partida é o artigo 144 do texto constitucional. Vamos começar com esse dispositivo. Nele nós vamos extrair dele, melhor dizendo, muitas informações relevantes para a nossa preparação. Ele diz que a segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio através dos seguintes órgãos. Vamos lá. Vamos fazer uma análise contextual. Primeiro, a segurança pública é um dever de quem? É um dever do Estado. Cabe ao Estado, no sentido amplo da palavra, União, Estados, DF, cabe ao Estado, cabe ao poder público o dever de prestar a segurança pública. Esse dever do Estado é complementado por uma responsabilidade de todos. O dever é do Estado e é um direito e responsabilidade de todos a segurança pública. Note que ele diz que a segurança pública é exercida para... Aqui nós vamos encontrar, isso inclusive já foi cobrado em prova, o objetivo fundamental da segurança pública. Objetivo fundamental da segurança pública. Qual é o objetivo fundamental da segurança pública? Preservar a ordem pública e a incolumidade das pessoas e do patrimônio. Preservar a ordem pública e a integridade, a lisura das pessoas e do patrimônio. Então, note, a segurança pública, que é um dever do Estado e direito e responsabilidade de todos, ela tem um objetivo fundamental: preservar a ordem pública e a incolumidade das pessoas do patrimônio. Uma quarta informação, essa é a nossa terceira informação importante, uma quarta informação muito importante é essa daqui, que cuida dos órgãos que vão prestar a segurança pública. Note que nós podemos separar esses órgãos em dois grupos: órgãos federais, órgãos que são organizados e mantidos pela União, e órgãos estaduais de segurança pública. Vale destacar um ponto muito relevante. Fica atento. Os órgãos de segurança pública do Distrito Federal são organizados e mantidos também pela União. Na forma do artigo 21, incisos 13 e 14, a Polícia Civil do DF, a Polícia Militar do DF e o Corpo de Bombeiros Militar do DF são organizados e mantidos pela União. Entretanto, conforme vamos destacar na sequência,
Estes órgãos de segurança pública do DF, embora organizados e mantidos pela União, eles são subordinados ao governador do Distrito Federal. Eu vou mostrar isso para você na sequência. Então temos órgãos federais, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e também a Polícia Ferroviária Federal, e temos os órgãos estaduais. Estaduais, lembrando que Polícia Civil, Polícia Militar e Corpo de Bombeiro Militar, nós temos também no Distrito Federal, e se for criado um território federal, ele também poderá ter os seus órgãos. Isso nós podemos extrair, além do artigo 144, também do artigo 42 do texto constitucional, principalmente quanto à Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar. Vou até fazer esse link aqui. Muito bem. Uma questão muito cobrada na prova quanto aos órgãos de segurança pública é o seguinte: o Supremo entende que essa relação de órgãos é taxativa, é exaustiva. Vale dizer, os estados e o DF não podem ampliar o número de órgãos de segurança pública. Já houve, por exemplo, em alguns estados, a inserção de polícia penitenciária, de órgãos gerais de perícia, e o Supremo entendeu que isso era inconstitucional. Por quê? Segundo o Supremo, somente a Constituição Federal é que pode ampliar essa enumeração de órgãos de segurança pública. Então, fica atento. Essa relação não é exemplificativa, não é uma enumeração aberta. Ao contrário, segundo o Supremo, trata-se de uma enumeração fechada, números clausos, uma enumeração taxativa. E estados e DF têm de observar o modelo definido no texto constitucional. Uma pergunta que você pode fazer é: Wellington, então significa que os órgãos que não estão previstos aí não são formalmente órgãos de segurança pública? Exatamente. É isso que o Supremo tem entendido. O Supremo entende que quais são os órgãos de segurança pública? Os que estão previstos no 144 do texto constitucional, não podendo estados e DF inserir novos órgãos além dos previstos aqui no texto constitucional. Um outro ponto: é possível a ampliação dessa enumeração por meio de emenda à Constituição Federal. Inclusive, há propostas de emenda em tramitação visando ampliar, inserir nessa relação do 144 alguns outros órgãos. Tudo bem? Então, vimos aqui essa relação, vimos os principais aspectos do artigo 144. Agora, eu tenho aqui dois dispositivos importantes. O parágrafo 7º, que diz: a lei disciplinará a organização e o funcionamento dos órgãos responsáveis pela segurança pública, de maneira a garantir a eficiência de suas atividades. Perceba que nós estamos aqui diante de uma norma de eficácia limitada. Ou seja, um dispositivo constitucional que exige uma lei para a regulamentação, o detalhamento dos seus termos. A lei, que lei é essa? Regra, uma lei ordinária. Uma lei ordinária. O Supremo tem decisão no sentido de que nada impede que isso seja feito por lei complementar. Mas a Constituição, ao dizer a lei fará, basta uma lei ordinária. Um outro ponto: a segurança pública está inserida num contexto do poder executivo.
Inclusive, na forma do 144, parágrafo 6º, do qual vamos falar um pouquinho mais à frente, os órgãos de segurança pública estaduais são subordinados ao governador. Logo, essa lei de que trata o parágrafo 7º é uma lei de iniciativa do chefe do Poder Executivo. Então, por exemplo, no âmbito estadual, é uma lei de iniciativa do governador, ok? Então, não é um decreto, não é uma outra espécie normativa. É uma lei que vai cuidar que vai disciplinar a organização e o funcionamento dos órgãos responsáveis pela segurança pública. O parágrafo 9º trata da questão da remuneração. A remuneração dos servidores policiais, integrantes dos órgãos relacionados neste artigo, será fixada na forma do parágrafo 4º do artigo 39. Ou seja, será fixada por meio de subsídios. Na verdade, o 39, parágrafo 4º, ele cuida de uma espécie remuneratória chamada subsídio, que é paga em parcela única, vedado qualquer tipo de acréscimo, gratificação, prêmio e outras questões mais, conforme previsto no artigo 39, parágrafo 4º do texto constitucional. Agora, eu trago para você duas decisões muito importantes do Supremo Tribunal Federal. Acompanha comigo. Ele começa dizendo: impossibilidade de criação pelos Estados-membros de órgão de segurança pública diferente daqueles previstos no 144 da Carta Federal. Perceba que eu disse para você que a relação prevista no 144 é uma relação taxativa, é uma relação exaustiva. Então fica atento, Estados-membros e o Distrito Federal não podem ampliar, não podem inovar. Eles devem seguir exatamente o modelo previsto no artigo 144, ok? É isso que o Supremo está dizendo, acompanha. Impossibilidade de criação pelos Estados-membros de órgão de segurança pública diferente daqueles previstos no 144. E aí ele continua: ao Instituto Geral de Perícias, instituído pela norma impugnada, são incumbidas funções atinentes à segurança pública. Ele diz: violação ao 144 da Constituição da República. Percebeu? Criação de um Instituto Geral de Perícias e inserção dele entre os órgãos de segurança pública. O Supremo entendeu que isso viola, contraria a Constituição. O que mais? Os Estados-membros, assim como o DF, devem, olha só, seguir o modelo federal, ponto. Beleza. Aí ele diz: o 144 da Constituição aponta os órgãos incumbidos do exercício da segurança pública. Entre eles, não está o Departamento de Trânsito. Resta, pois, vedada aos estados a possibilidade de estender o rol que esta Corte já afirmou ser numerus clausus. Numerus clausus é uma expressão latina que significa uma enumeração taxativa, uma enumeração exaustiva, vale dizer, uma enumeração fechada. Não se trata de uma enumeração exemplificativa, uma enumeração taxativa. Então, resumindo para fecharmos o ponto, a enumeração dos órgãos de segurança pública previsto no 144 é uma enumeração fechada. Estados e DF não podem ampliar, não podem inovar nessa temática, ok? Muito bem, fechamos esse ponto. Veja como o 144 ele é bastante rico em informações. Temos mais duas decisões do Supremo, olha só.
incompatibilidade com o 144 da Constituição, norma do artigo 180 da Carta do Rio de Janeiro, na parte em que, acompanha, na parte em que inclui no conceito de segurança pública a vigilância de estabelecimentos penais e, entre os órgãos encarregados dessa atividade, a chamada polícia penitenciária. Percebeu? Consolidando o entendimento. O que a Carta do Rio de Janeiro fez? Inseriu a polícia penitenciária entre os órgãos de segurança pública. O que o Supremo entendeu? É inconstitucional. Ok? Continua. O pleno desta Corte pacificou jurisprudência no sentido de que Estados-membros devem obediência às regras de iniciativa legislativa reservada, fixadas constitucionalmente. Aqui um tema que nós vimos no parágrafo 7º. A gestão, deixa eu só mudar aqui a cor. A gestão da segurança pública, como parte integrante da administração pública, é atribuição privativa do governador de estado. Lembra quando analisamos o parágrafo 7º do 144? Nós anotamos que a lei disciplinará a organização e o funcionamento dos órgãos encarregados da segurança pública. Vimos que é uma norma constitucional de eficácia limitada, porque dependente de lei para disciplinar os seus termos, e vimos que a segurança pública, por estar inserida no contexto do Poder Executivo, no contexto da administração pública, a segurança pública, essa gestão, essa iniciativa de lei, cabe ao chefe do Poder Executivo, no caso aqui, no âmbito estadual, ao governador, ok? Muito bem, vamos agora analisar pontualmente cada um dos órgãos de segurança pública. Nós vamos iniciar a nossa temática com a Polícia Federal. Segundo o artigo 144, parágrafo 1º, a Polícia Federal, conforme já mencionei, é um órgão organizado e mantido pela União. É uma das polícias federais da União. A doutrina diz que a União possui 3 polícias federais: a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Ferroviária Federal, das quais vamos cuidar agora. Acompanha comigo o 144, parágrafo 1º, que tem muita informação importante para nós. Ele diz que a Polícia Federal, instituída por lei como órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, daí nós temos a carreira de agente, a carreira de escrivão, de perito, de delegado, a Polícia Federal destina-se a... Isso aqui a Constituição está tratando de atribuições. Atribuições. Vamos lá. O que? Apurar infrações penais contra a ordem política e social ou em detrimento de bens, serviços e interesses da União ou de suas entidades autárquicas e empresas públicas. Vamos parar por aqui. Aqui nós já temos algumas informações bem interessantes. Cabe à Polícia Federal apurar infrações penais que envolvam bens, serviços e interesses da União. Aqui ele está tratando da administração direta da União, de órgãos da União. Então, por exemplo, uma infração penal envolvendo, por exemplo, o Ministério Público da União, o Tribunal de Contas da União, são órgãos. Então, se são órgãos, integram a administração direta da União. Então, quando ele diz órgãos da União e também entidades, note, ou entidades autárquicas aqui podem ser tanto as autarquias quanto as fundações autárquicas. As autarquias e as fundações autárquicas, por exemplo, uma infração penal envolvendo as agências reguladoras, a ANEEL, a Anatel, ou envolvendo, por exemplo, o Banco Central, o INSS, ou ainda uma fundação pública de direito público, uma fundação autárquica, ou chamada também de autarquia
autarquia fundacional, por exemplo, a FUNAI, a Fundação UNB, então todas elas, né, todas elas seriam entidades autárquicas da União. Temos também as empresas públicas da União. E aí, por exemplo, poderíamos citar a Caixa Econômica Federal, a empresa de Correios e Telégrafos. Note uma questão muito importante. Perceba que o dispositivo constitucional não inseriu as sociedades de economia mista da União. Então, por exemplo, o Banco do Brasil é uma sociedade de economia mista da União, é uma entidade da administração pública indireta federal. Entretanto, a Constituição não atribuiu, em regra, essa competência quanto às sociedades de economia mista, a Constituição não atribuiu à Polícia Federal. E é comum o examinador inserir aqui autarquias, empresas públicas e sociedades de economia mista. Então, cabe à Polícia Federal atuar nessa temática. Quanto às sociedades de economia mista, nós temos dois comentários pontuais. Primeiro, a Constituição diz que a competência, por exemplo, para julgar processos que envolvam sociedades de economia mista é da Justiça Comum Estadual. Então, em regra, no campo de infração penal, quem apura é a Polícia Civil Estadual. Essa é a regra. Excepcionalmente, quando envolva interesses da União, no sentido de causas que envolvam interesses que vão além do interesse nacional, como já aconteceu, por exemplo, no caso da Petrobras. Por que que no caso da Petrobras, da Operação Lava Jato, por exemplo, a Polícia Federal atuou? Por quê? Por causa disso aqui, ó. Porque havia ali uma infração cuja prática tinha repercussão interestadual ou internacional. Então, há casos excepcionais em que é possível a Polícia Federal atuar. Mas note que na primeira parte do dispositivo não há a citação de sociedades de economia mista. E aí eu fiz a pergunta, e como explicar a atuação da Polícia Federal nos casos, por exemplo, da Operação Lava Jato envolvendo a Petrobras, que é uma sociedade de economia mista federal? Ali é porque nós temos várias situações que justificaram a atuação da Polícia Federal. Entre elas, prática cuja repercussão foi internacional. Também havia ali dinheiros decorrente de empresas públicas, por exemplo, dinheiro do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, do BNDES. Então, no caso da Petrobras, por exemplo, excepcionalmente foi atraída à competência da Polícia Federal em virtude de diversos outros fatores. Agora, se fôssemos tomar em conta a literalidade do texto constitucional, sociedade de economia mista não foi citada, ok? Então, vencemos essa primeira parte. Segunda, cabe também à Polícia Federal prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, também o contrabando, que é a entrada de mercadoria proibida, né? E também o descaminho, que é a ideia de tentar não pagar os tributos devidos, sem prejuízo da ação fazendária e de outros órgãos públicos nas respectivas áreas de competência. Note que, vamos até falar aqui do inciso 4º, ó, cabe à Polícia Federal exercer com exclusividade as funções de polícia judiciária da União. Assim como a Polícia Civil atua como polícia judiciária dos estados e do DF, a Polícia Judiciária da União é a Polícia Federal. E vale destacar, conforme previsto no próprio texto constitucional, Polícia Federal ela atua de forma preventiva e também repressiva. Embora se pense em uma atuação mais
repressiva do que preventiva, nós não podemos dizer que a polícia judiciária atua apenas de forma repressiva, como muitos dizem por aí. Isso não é verdade. A própria Constituição diz que cabe a ela prevenir, atuação preventiva, ok? E também reprimir, aí sim, uma atuação repressiva. E aí ela traz o tráfico ilícito de drogas afins, o contrabando, o descaminho, e isso tudo sem prejuízo da ação fazendária, dos órgãos fazendários e de outros órgãos públicos, por exemplo, a Receita, os órgãos, né, envolvidos nessa temática nas suas respectivas áreas de competência. E diz também exercer função de polícia marítima, aeroportuária e também de fronteiras. Tudo isso cabe à Polícia Federal, ok? Na nossa próxima aula, continuaremos com essa temática. Eu te espero.